Bora, pessoal. Olha aqui, ó, para complementar a questão anterior, a questão 11, o artigo 132 é muito importante. Olha aqui na tela comigo. A formalização de termo aditivo é condição para execução pelo contratado de prestações determinadas pela administração no curso de execução do contrato, salvo no caso de justificada necessidade de antecipação dos efeitos, hipótese em que a formalização deve ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Então é possível que você tenha aí uma execução de uma parcela, né, do contrato, diferente do que foi contratado, tendo uma alteração, sem que você tenha o termo aditivo já formalizado. Tá? Você pode ter uma execução do que não estava no acordo inicial, sem termo aditivo, tá? Formalizado. No caso aqui, quando houver justificada a necessidade para antecipar os efeitos, mas a formalização deve ocorrer no prazo máximo de 1 mês. 1 mês. Guarde isso aí. Próxima questão. O contrato administrativo sem investimento que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a administração poderá ter prazo de até quantos anos? Então aqui, ó, sem investimento, né, mas vai gerar receita, e contrato de eficiência, tá? Qual que é o prazo aí desses dois contratos? Pode durar? Outra questão decoreba, não decora a lei não, viu, pessoal, para ver. Letra, o quê? Letra C, tá? Então aqui, prazo de 10 anos. Beleza? É isso aí. Avançando aqui, vamos lá então, questão 13. Aos contratos comutativos contrapõe-se os aleatórios, por meio dos quais as partes arriscam contra prestações incertas ou desproporcionais, em razão do risco inerente a essa espécie de avença. E aí? Certo ou errado? Questão tá? Opa, cadê? Aqui, sem gabarito, né? Questão 13. Questão tá certa. Um contrato comutativo é contrato diferente de um contrato aleatório, né? No contrato aleatório, é exemplo aqui um contrato de seguro. Tá? Primeiro, o comutativo a gente comentou, né? As partes no comutativo sabem exatamente quais são as obrigações e quando ela vai ser implementada. E há uma equivalência ali de obrigações para os contratantes. Nos aleatórios, é de prestação incerta, de risco, contrato aleatório. Contrato seguro que você faz de um carro seu é aleatório. Você sabe o que você vai fazer no contrato, que é pagar o valor do anual do seguro, mas a seguradora dependerá de um evento futuro incerto, que aconteceu o sinistro, entende? Então, os contratos, aqui é só uma classificação de contrato, tá? Diferença de contrato comutativo para contratos aleatórios. Beleza? Então, ficou certa aí a questão 13. Questão 14. O contrato administrativo tem por finalidade a realização de atividades direta ou indiretamente direcionadas à consecução do interesse público. Certo ou errada é essa? Questão tá certa, né? Visa sempre satisfazer interesse da coletividade, um contrato administrativo. Questão 15. No caso específico de contrato relativo a direito real sobre imóvel, impõe-se a formalização por meio de contrato eletrônico. Contrato sobre imóveis tem que ter, no caso aqui, obrigatoriamente contrato eletrônico, certo ou errada? Questão tá errada, povo. Por quê? Porque, no caso, o que vai acontecer? Neste caso aqui, tem que ser formalizado em cartório, tá? Em registro de imóveis, quando for direito real sobre imóveis, além do processo administrativo, né? Até pode ser feito, né, o processo eletronicamente, mas tem que ser formalizado e registrado em cartório de imóveis, tá? Registro de imóveis. Questão número 16.
Rapaz, já vi com gabarito aqui, ó. Na ocorrência de aumento quantitativo em contrato formalizado por meio de licitação, a administração poderá alterá-lo de maneira unilateral, desde que obedeça aos limites previstos em lei. E tá certo isso? Sim ou não? Sim, certa resposta, pode sim, tá bem? Lembrando que os limites são para acréscimos e supressões de até 25% do valor inicial do contrato atualizado e reformar edifício, o equipamento até 50% do valor inicial atualizado do contrato, tá bem? Próxima questão aqui, questão agora 17. Caso seja da administração a responsabilidade pela obtenção de licenciamento ambiental para realizar uma obra de engenharia, a solicitação pode ocorrer após a divulgação do edital de licitação, mas deve ser adquirida antes da formalização contratual. E aí, pessoal? Certo ou errada essa aqui, hein? Certo ou errada? Essa aqui, ó, ela tá errada. Olha aqui o artigo 115. Nas contratações de obra e serviço de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. Você tem que pensar o seguinte, né? Eu não vou fazer toda uma licitação para depois ter risco de não ter a licença. Né? Então, primeiro eu retiro a licença, vai ter o prazo lá certinho, e aí eu vou lá e divulgo o edital. Show de bola? Próxima questão agora, 18. Na realização de obra para a administração, há dois possíveis regimes de execução, o de empreitada por preço global e preço unitário. Marque a opção que apresenta uma vantagem da aplicação do regime de empreitada por preço unitário. B, letra A, simplicidade nas medições. B, incentivo ao cumprimento de prazo. C, pagamento apenas pelo serviço efetivamente executado. D, menor custo para a administração na fiscalização. Letra E, restrição de possíveis pleitos do construtor e assim assinatura de aditivos. Qual vai ser aqui a 18? Uma característica de contrato de preço unitário. Letra C de sapeca, pagamento apenas do que foi executado. Então você imagina que vai furar um poço artesiano para um órgão público, e aí você vai por metro cúbico. Cada metro cúbico é um valor X. Quantos metros cúbicos serão? Vê no final. Vê onde houve a perfuração, até onde chegou, né, para achar água, e aí faz o cálculo, vai pagar só por aquilo que foi efetivamente executado, que é contratação de empreitada por preço unitário, tá? Não se confunde com o de tarefa. Tarefa é para pequenos trabalhos, é a pintura da parede ali, tudo bem? Questão agora 19. Em relação à forma dos contratos, marque a opção correta. Letra A. Os contratos administrativos podem ser, em qualquer caso, escritos ou orais. Essa aqui eu já vou descartar, né, pessoal? Pelo amor de Deus. B. Os contratos administrativos devem ser, em regra, escritos. C. Não admitem forma oral. Errado que admite, né? Compra e serviço de até R$10.000. D. Devem ser preferencialmente orais. Não, essa aqui tá facinho. Letra B, de bem colocados no concurso. Maravilha, né? Como regra, escrito. Próxima questão 20. Os contratos administrativos são caracterizados pela existência de prerrogativas de direito público conferidas pela lei à administração, que são comumente denominadas, o quê? Essa aqui tá fácil. Vai direto nela. Qual que é? Letra C, cláusulas exorbitantes. É o conceito aqui de cláusulas de privilégio, certo? Letra B, é privilégio de realeza. Não, é cláusula exorbitante o nome. 21. As cláusulas exorbitantes conferem a marca do direito público aos contratos administrativos? Sim ou não? Questão tá certa, né?
cláusula exorbitante ou de privilégio, confere, né, privilégio à administração, que é o que vai diferenciar um contrato privado, né? O contrato de direito público é marcado pela presença de cláusula exorbitante. Questão 22. O contrato administrativo permite que o contratado transfira a responsabilidade pelo cumprimento do objeto do contrato administrativo a terceiro. Pode o contratado transferir a responsabilidade por cumprir o contrato, né, a terceiros? Chegar e subcontratar assim? Certo ou errado? A questão está errada, né? Se ele subcontratar assim, de qualquer maneira, ele pode ter inclusive uma rescisão unilateral com aplicação de penalidade. Não pode assim não. 23. Marque a alternativa que indica a correta distinção entre convênio e contrato. Olha só. A. Remuneração. Nos convênios, a remuneração recebida pela contraparte passa a ser considerada patrimônio privado, podendo ter livre destinação, enquanto nos contratos o valor repassado pelo poder público ao particular continua sendo um recurso público, sujeito à fiscalização. Será que está certo isso, pessoal? Né? Quando eu tenho aqui no caso, né, um convênio, né, a verba pública repassada ao conveniente é que continua a verba pública e sujeita à fiscalização. No contrato, a verba pública que é repassada ao contratado que executou aquele contrato é verba privada do contratado. Trocou as informações, beleza? Então a letra A está errada. B. Necessidade de licitação. A celebração de convênios depende da realização de licitação, enquanto de contratos não depende. Errado, porque trocou convênio que não tem que ter licitação. C. Prazo. Os contratos são celebrados por prazo determinado, enquanto nos convênios não se admite a ausência de prazo. Né? Pessoal, aqui tem um erro, tá? Porque pode ter contrato com prazo indeterminado quando for o quê? Quando for o quê? Quando for serviços públicos, de serviço público, quando tem um único prestador em regime de monopólio, em regime de exclusividade, caso dos Correios, poderá sim ter contrato com prazo indeterminado. E os convênios eventualmente podem ter também, tá? Não é uma lei que regulamenta isso, que proíbe. Letra D. Natureza. Os contratos podem ter qualquer tipo de objeto, enquanto os convênios não podem prever repasse de recurso. Errado, convênio pode sim haver repasse de recurso, tá bem? Letra E. Interesses envolvidos. Nos contratos são caracterizados pela existência de interesses contrapostos, enquanto nos convênios, caracterizados pela comunhão de interesse dos conveniados. Letra E, certo. Lembrando que nos contratos, duas vontades se juntam, mas o interesse delas na relação é diferente. Nos convênios, as vontades se juntam e ambos buscam satisfazer o mesmo interesse, que é interesse público nos convênios. Tá bem? Vamos lá, vamos lá. Questão agora, então confira aí, ó, letra E. Questão 24. A Lei 14.133 vede expressamente a forma eletrônica na celebração de contratos e termos aditivos. Questão tá errada, ela permite, então tá errada a questão, beleza? Artigo 91, parágrafo 3º admite expressamente. 25. Conforme a Lei 14.133, ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, pode decidir que essa nulidade só tem eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar uma nova contratação, pelo prazo de quantos meses? Pessoal, ó, asterisco nessa questão importantíssima. Quando declara a nulidade de um contrato, pode falar que esse contrato é nulo, mas a nulidade vai ter eficácia futura para continuar a execução do contrato pelo contratado até firmar uma nova contratação. Isso pode acontecer, interessantíssimo. E qual que é o prazo da eficácia futura aí? Qual que é o prazo? Letra B, até 6 meses prorrogáveis uma vez, tá bem? Isso está no artigo 148, tá bem? 148, parágrafo 2º, tá? Então, para firmar nova contratação, por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez.
Show de bola? Vamos lá. 26. A execução dos contratos pode ser acompanhada e fiscalizada por fiscais do contrato, representantes da administração ou pelos seus substitutos. B. Impossibilita ao contratado subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite autorizado em quaisquer casos. C. Exime o contratado pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros. D. Exige do contratado manter preposto, aceito pela administração, no local da obra ou do serviço para representá-lo. Letra E. Dispensa o contratado de cumprir reserva de cargos prevista em lei para aprendiz. Letra... Qual a resposta? Letra o quê? Letra D. Letra A está errada porque fala poderá e é deverá, certo? Letra B, errada porque fala impossibilita de subcontratar, não, tá? Em situações que a lei permite, desde que autorizado pode subcontratar. Letra C, errada porque fala que exime o contratado de responsabilidade por danos, não, é dele toda a responsabilidade. Letra D, certa, tem que ter preposto no local. E letra E, errada porque fala que dispensa de cumprir reserva de cargos para aprendiz, tá? Também tá errado, beleza? Questão 27. Os contratos administrativos são sempre regulados por cláusulas e preceitos do direito público, não cabendo a aplicação de forma supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e das disposições do direito privado. Certo ou errada? Errada, né? Porque cabe aplicar regras do direito privado de forma suplementar aos contratos administrativos. De forma suplementar. B. Mencionam opcionalmente os nomes das partes, dos seus representantes, a finalidade, o ato, a lei que autorizou, número do processo da licitação ou da contratação direta. Não, né? Opcionalmente não, né? Tem que mencionar lá obrigatoriamente. Letra C. Podem ser divulgados no PNP com vistas à produção de eficácia. C. Devem conter cláusulas com critério e periodicidade de medição, quando for o caso, e prazo para liquidação e para pagamento. Contrato, letra E, relativo à contratação de projeto ou de serviço técnico especializado, proíbem a administração de exigir do autor a cessão do respectivo direito patrimonial. Qual a resposta é? Letra D. Letra C, errada, porque fala pode ser divulgada no PNCP. Não, deve divulgar no PNCP como condição de eficácia. Letra D está certa e letra E errada, porque fala que proíbe de exigir que o contratado faça cessão de direitos, né? Então, quando for serviço aqui intelectual especializado, quando for aqui um contrato desse, né, desses projetos, vai ter que exigir que o contratado, né, faça uma cessão à administração do projeto dele, para ela poder usar, certo? Então, letra E errada. Questão 28. Na execução de uma obra pública, cujo regime de execução é empreitada por preço global, a construtora solicitou a mudança de solução da estrutura metálica da edificação para alvenaria estrutural. O motivo do pleito foi o de que o preço apresentado em sua proposta estava muito abaixo do preço de mercado, o que traria sérios prejuízos para a empresa. Em resposta, o fiscal negou o pleito e, para compensar o prejuízo, propôs antecipar em 6 meses a data para reajustamento. Sobre essa situação, julgue o item. Na empreitada por preço global, a contratada tem direito à mudança de projeto ou especificações pelo motivo apresentado? A construtora solicitou mudança de solução de estrutura metálica pela alvenaria estrutural. O motivo foi que o preço apresentado em sua proposta estava muito baixo, ou seja, a contratada deu um preço ruim. Ela pode pedir mudança disso aí? Certo ou errado? A questão está errada, né? Quando for empreitada por preço global, você está executando aquele projeto lá, que permite, em raros casos, fazer alterações.
Você está tendo lá acesso aos projetos, deu o seu preço, tem que honrar, porque senão você é descumpridor do contrato. Tudo bem? Por isso, então, a questão está errada. Maravilha? Questão 29. Supondo que a construtora responsável pela execução de uma obra pública, após a data base para a correção dos valores contratuais de acordo com o índice previsto em contrato, tenha formalizado o pleito de tal correção. Julgue o item, né? Então, após a data base que ela pediu a correção. Nesse caso, é admitida a adoção de índice específico ou setorial para a correção dos valores contratuais. A questão não quer saber aqui o momento, né? Ela só quer saber, né? Pode ter índice específico ou setorial para a correção de valor contratual? Certo ou errado? Questão tá certa. O artigo 6º, quando fala de reajustamento em sentido estrito, fala que pode ter índice geral ou então específico ou setorial. Questão tá correta. Última questão, vamos lá, tá aqui, ó, podendo ter índice específico ou setorial, beleza? 30. O contrato administrativo é ajuste celebrado entre a administração pública e, em regra, o vencedor de uma licitação. O ato será disciplinado preponderantemente por normas de direito público. E aí, juventude, certa ou errada? Certa ou errada? Questão tá certa. Essa aqui tá mole para nós, né, pessoal? Então, pessoal, ficamos aqui. Leia bastante a lei, faça muitas questões e vai voltando na lei. Faz questão, volta na lei. Faz questão, volta na lei. Tudo bem? Foi lindo, foi maravilhoso estar com vocês e até um próximo encontro. Tchau!